Obrigada, Daniela. Vamos passar para o Respire? A gente converte. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Alice. Eu, a partir dessa semana, sou psicóloga, né? Então, estou bem feliz. E eu vim representando o coletivo que eu faço parte, que é o Respire Redução de Danos. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o que é, então eu acho que, pelo menos brevemente, eu deveria explicar um pouquinho qual que é o trabalho que a gente faz. É um pouco diferente do que as pessoas trouxeram até agora, porque a perspectiva que a gente trabalha a redução de danos não é no contexto de vulnerabilidade social. É um contexto das cenas de uso. Ele é um pouco mais elitista, porque normalmente são em festas onde as pessoas têm que comprar o ingresso para poder ingressar naquele contexto. E o uso de drogas normalmente não é trabalhado a questão da dependência, né? É o uso agudo. E normalmente substâncias sintéticas. Então eu acho que é bom a gente ter um pouco disso em mente para a gente começar a pensar como é que é feito o trabalho do Respire, porque é uma outra área na qual a redução de danos também pode se expandir, né? Então, o Respire, ele é um coletivo de redução de danos que ele nasceu do Edley, que é um centro de convivência que tem lá em São Paulo, que fica perto da área delimitada como Cracolândia. O Edley, sim, faz um trabalho muito interessante em relação à redução de danos há muitos anos já. Foi, inclusive, um grande marco, né? Eles trabalharam desde a época onde havia distribuição de seringa, troca de seringa. E aí o Respire, que nasceu em 2010, e ele surgiu como uma área do Edley para trabalhar no contexto de festa. Porque a gente sentiu que havia uma demanda, né, para trabalhar com a redução de danos nesses contextos, nessas cenas de uso noturnas. Então, no começo, não chamava nem Respire, chamava Saúde em Festa, que é um nome meio, né, não é muito aproximador, assim, né? E a gente começou com o edital do Ministério da Saúde, do Departamento de Hepatite, e foram 2 anos funcionando desse jeito. Então a gente ia de graça nas festas, por causa desse edital, né, que sustentava também o trabalho que a gente fazia. E aí começou um trabalho de. Ah, eu queria. E aí fazia-se um trabalho. Assim, o tipo de festa que mais acolheu o nosso trabalho foram os festivais de trance. O festival de trance, eu acho que a gente pode até dar uma olhada. Eu trouxe mais o slide para a gente poder dar uma olhada nas imagens, para quem também não tem muita noção, ter uma noção um pouco de como que é a cena, tanto de uso quanto a cena frequentada pelas pessoas do festival. Acho que pode passar. Então, todas as fotos que a gente tem, normalmente são no festival, e esse ambiente, esse contexto, ele é bem psicodélico. Então, parece que ele é um ambiente criado para o frequentador de festa ter uma experiência de alteração de consciência já, seja induzida pelo uso de substâncias ou não. Então, você chega lá, a música é uma batida constante do tambor, que é como se fosse um tambor xamânico, né? Então, a batida constante já traz um estado alterado de consciência. A decoração é muito colorida. E, assim, existe uma cultura de uso de drogas muito forte no local. Então, é como se quando você entrasse lá dentro fosse praticamente descriminalizado, né? Todo mundo sabe o que está todo mundo usando, todo mundo tem uma. Bom, faz parte da cultura do local. E é importante a gente também, né, reconhecer que é impossível a gente mudar a cultura do local. Então a gente trabalha nessa perspectiva de redução de danos onde a gente aceita o uso de substâncias e tenta conversar com os frequentadores de festa para construir algumas estratégias de autocuidado. Bom, pode voltar. Então, a gente atua com algumas frentes, né, dentro do contexto de festa, que o Infostand, que é o local onde a gente coloca... a gente faz distribuição de insumo, como kit sniff, para tentar diminuir um pouco a transmissão de doença sexualmente transmissível, tipo HIV e AIDS. Ah, isso é importante a gente falar aqui. Quando a gente conseguiu o edital do Ministério da Saúde, na verdade, quando a gente consegue algum edital do Ministério da Saúde voltado para a redução de danos, é sempre com alguma perspectiva relacionada a HIV e AIDS e transmissão de doenças. Quase ninguém assina um edital na perspectiva do tipo assim, a gente tem que respeitar o direito do usuário de consumir a substância, talvez fomentar a autonomia desse usuário para construir estratégia de autocuidado. Não, normalmente tem que ser coisas assim, né? Tipo, doença sexualmente transmissível. Então, quando a gente fez esse primeiro edital, foi muito voltado para o kit sniff. Eu trouxe uma amostra, depois eu posso dar uma passada para vocês,
que é um kit, não sei se alguém já olhou, viu como é que é. Ele é um kit amarelinho, onde tem uma superfície limpa, que imita um espelho, um canudo individual, um papel que você pode enrolar canudos para outras pessoas, e uma camisinha e um folheto informativo para, sei lá, para a pessoa dar uma lida antes de usar as substâncias, para se alimentar, para se hidratar e etc. Então, esse é um insumo que a gente tem desde o começo, o Edley também tem isso, e a gente distribui nos festivais. Então, a gente trabalha com informação, a gente tem os folhetos relacionados às substâncias de uso dentro desse contexto, então é tipo LSD, êxtase, maconha, álcool, lança-perfume, mais na cadeia dessas substâncias, assim, mais voltado para substâncias sintéticas, né? Então, distribuição de insumo, distribuição de folder, e, na verdade, tudo isso funciona como uma estratégia da gente se aproximar do usuário, para a gente começar a conversar com ele num debate muito aberto e livre de moralismos, para a gente poder construir uma conversa em relação às substâncias de uso, né, e de escolha dessas pessoas. Porque, bom, todo mundo sabe aqui, né, se a gente tentar reprimir o uso, não dá para construir estratégia de cuidado alguma. O usuário sai pela culatra, né? Quanto mais se reprime, mais se marginaliza esse uso, né? Então a gente tenta trabalhar um debate bem aberto e bem livre de moralismos, assim, para tentar construir essas estratégias de autocuidado. Então, os folders, a distribuição de insumo, camisinhas, a gente sempre tem água no stand. Atualmente, como a gente não tem mais o edital do Ministério da Saúde, a gente depende dos próprios organizadores das festas para que a gente seja contratado. Então, um organizador de festa, quando ele contrata um coletivo como o nosso, ele já se posiciona politicamente de algum jeito, né? Então, vamos supor, num mundo onde o uso de drogas é reprimido e proibido, aquele organizador de festa está ali e ele admite, sim, que existe o uso de drogas dentro da festa dele. E na verdade, esse é um dos nossos maiores desafios. Inclusive, tem muitos organizadores de festa que se interessam pelo nosso trabalho e não contratam por quê? Se eu chamar o Respire, quer dizer que tem uso de drogas na minha festa, né? Então, quer dizer que eu já admiti que tem uso de drogas. Então, eu faço uma revista na porta, onde as pessoas têm que tirar as drogas dos frequentadores, e aí eu tenho um coletivo de redução de danos para tentar minimizar os danos causados pelas substâncias dentro da festa? Parece que as coisas não batem muito, né? E não fazem muito sentido. Mas esse é um desafio que a gente encontra. Porque como a redução de danos ela não está como uma política pública no sentido de, vamos supor, num festival, para tais pessoas, precisa ter ambulância. A redução de danos não tem nada disso, né? Depende do bom humor e da perspectiva política e de cuidado também do organizador de festa. E aí, quando a gente está lá dentro da festa, tem essa parte do infostante, a gente tem uma parte de acolhimento de usuários também. Normalmente o acolhimento ele é feito quando as pessoas já estão passando por uma questão desagradável em decorrência do uso de substâncias. Antigamente a gente chamava de bad trip, né? Mas hoje em dia a gente já tenta não usar esse nome para não carregar também esse peso, né? da situação difícil, assim. Onde a gente recebe usuários, tanto que estão passando por experiências difíceis, quanto usuários que estão tendo surtos psicóticos, às vezes em decorrência do uso de substâncias. Então, cabe a gente, né, os redutores de danos que trabalham lá, observarem e tentarem avaliar se essa pessoa precisa de algum tipo de encaminhamento médico, precisa ser removida da festa, ou se vai dar para a gente fazer o manejo ali dentro. É importante também a gente falar que existe um limite da redução de danos ali naquele sentido, que são os sinais vitais. Se os sinais vitais não estão bons, não tem o que o redutor de danos ali dentro daquele contexto possa fazer. Aí já é uma perspectiva mais da medicina mesmo. O nosso trabalho ele é outro. E também a gente está encontrando um desafio também, que é uma estratégia de redução de danos que já é utilizada por alguns coletivos de redução de danos, tanto no Brasil quanto fora, que é a questão da testagem de substâncias. Ontem, a mesa que a gente teve foi um pouco dos efeitos do proibicionismo, né? Muitas pessoas falaram de muitos efeitos, mas ninguém citou o efeito do proibicionismo que é diretamente voltado ao usuário, que é o controle de qualidade de substância. Então, como a gente tem um mercado legal, existem muitas coisas que acontecem quando a gente tem um mercado ilegal de substância, que não há o controle de qualidade, vulgo, a gente não sabe o que tem lá dentro. Então a gente fica de mãos atadas também para trabalhar, né? Porque a gente acha que a pessoa tomou um LSD e a gente sabe como tentar reduzir danos da experiência de um usuário com LSD, mas na verdade ele não tomou LSD.
Ele tomou uma substância análoga, que pode ser muito mais neurotóxica, que pode levar ele a óbito, etc. Vamos supor, o LSD não se conhece uma dose letal. Claro que ele pode ter... o usuário pode ter uma experiência muito nociva, né? Mas muito no sentido psíquico, e se tiver alguma coisa física, é em decorrência dessa coisa psíquica que ele passa. Mas vamos supor, um N-bomb, que é uma substância análoga, mais barata de fazer e tal, a gente já não tem esse controle. Por quê? Porque o N-bomb, sim, ele tem doses tóxicas. É bom vocês me lembrarem disso. Mas a testagem de substância, ela não está dentro da legalidade. A gente está num limbo da lei, na verdade. Ela não é nem legal e nem ilegal fazer. Então, o Respire, ele trabalha com isso, sim, mas é dentro muito de uma perspectiva da militância, que as pessoas se colocam de corpo ali naquela situação e acabam fazendo o teste mesmo. O teste é feito com reagente, não é feito com cromatografia. O reagente, ele já é uma estratégia pequena de minimizar os danos, né? Que ele vai dizer se existe o princípio ativo ou não daquela substância ali. Ele não vai dizer nem quantidade e nem se ela está adulterada. Então, é apenas uma estratégia de minimizar danos, né? Então, a gente consegue pegar algumas adulterações. E o que mais eu vou falar em 5 minutos? Eu tinha muito mais coisa para falar. Mas aí dá pra falar. Depois vocês perguntem, gente. Bom, eu acho que é mais assim, o porquê que a gente escreveu esse trabalho. Na verdade, era para ter 2 pessoas aqui comigo também, do Respire, mas eles não vieram. E eu queria explicar o porquê que a gente trouxe esse trabalho aqui. Eu acho que todos os contextos de vulnerabilidade são necessários no trabalho da perspectiva de redução de danos. E dentro da festa, as pessoas estão sim vulneráveis, mas é um outro tipo de vulnerabilidade que não é a social, não é atravessado pela miséria, pela fome, por não ter uma casa e tal. É um outro tipo de vulnerabilidade. Eu acho que a gente traz um pouco na perspectiva da vulnerabilidade existencial. Ali eu trouxe um pôster também, que é um trabalho que eu fiz de redução de danos, no contexto de festa e fenomenologia. Acho que depois dá para ler, para ter um pouco mais de noção. Mas a gente traz muito esse trabalho na perspectiva de uma luta também para outros coletivos se formarem para trabalharem nessas cenas de uso. Então, a gente trabalha no contexto de festa e da música eletrônica, mas tem inúmeros contextos que precisam da redução de danos também nessas cenas. O funk, com a questão do uso de lança-perfume, festas de jogos universitários. Eu acho que eu trago esse debate para cá para tentar estimular essas pessoas a construírem novos coletivos para trabalharem nessas cenas de uso e nessas áreas, assim. Porque o Respire também não consegue dar conta de tudo, né? E também eu acho que cabe a nós, redutores de danos, e também aos frequentadores de festa e tal, a lutarem também para que isso se torne, de algum jeito, alguma política pública. Quem sabe regulamentar a profissão de redução de danos e tal. Então, eu trago um pouco o debate mais nesse sentido. Vocês têm um videozinho ainda que vocês passam? Sim. Então... eu não tenho o vídeo aí, mas eu posso pegar, eu tenho no e-mail. Eu não sei se eu consegui explicar tudo o que a gente faz, mas assim, quando a gente está dentro de uma festa, tudo isso acontece dentro do stand, onde a gente tenta fornecer um ambiente agradável, confortável para os usuários passarem por a experiência negativa que eles estão naquele momento e tentar também criar um ambiente que é um espaço aberto para a gente debater o uso dessas substâncias. Eu não foquei muito nessa questão do que é redução de danos e qual que é o objetivo, porque eu acho que aqui muitas pessoas estão familiarizadas. Foi mais para explicar o nosso trabalho e tentar estimular outras pessoas de construírem novos coletivos para trabalharem em diversas áreas. Obrigada, gente.